Eu creio que Deus sempre tem algo para as nossas vidas, e se nós estivermos em comunhão com o Senhor, se estivermos perto do Senhor, nós vamos conseguir experimentar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas nós encontramos na Bíblia inúmeras promessas. Existe promessa da presença do Senhor em todo o tempo. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe promessa de provisão. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Existe promessa de perdão. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda a injustiça. Existe promessa de livramento em meio à tentação, e às vezes nós ignoramos isso, mas Deus sempre tem o escape para nós. Hoje pela manhã o pastor Norton até citou esse versículo, e na última quarta-feira eu até comentei com os irmãos que aqui estavam, na nossa reunião de oração, que certa vez alguém me disse que após pecar, pastor, logo após eu pecar, o Espírito Santo falou comigo. E eu fiquei imaginando, irmãos, Deus chegando atrasado. O nosso Deus nunca chega atrasado. Ele sempre tem o escape para nós. Quando nós pecamos, não é por falta de aviso ou por falta de escape, mas sim por conta das nossas próprias escolhas. Mas se existe uma promessa na palavra de Deus que normalmente não enche o nosso coração de alegria, é a promessa das aflições, é a promessa dos sofrimentos. Jesus certa vez disse, no mundo tereis aflições. O salmista disse, muitas são as aflições de um justo. Por isso nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre qual deve ser o nosso comportamento nos tempos de aflições, nos tempos de dificuldades, nos tempos de sofrimento, naquele momento em que nós pensamos que tudo parece que vai de mal a pior. O que eu e você podemos aprender nessas estações da vida? A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 28, nos apresenta uma história que vai nos ensinar algumas verdades sobre como eu e você podemos viver, ou mais do que isso, como eu e você podemos sobreviver diante das dificuldades e adversidades da vida. Eu passo a ler agora Gênesis capítulo 37, a partir do verso 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura, para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse mesmo tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Irmãos, uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia é que ela revela de maneira muito clara os erros, os pecados, as falhas, as dificuldades dos seus heróis. Quando paramos para dar uma olhada na Bíblia, nós descobrimos, por exemplo, problemas familiares gravíssimos. O texto que lemos apresenta uma dessas famílias que tinham
que tinha uma série de problemas. Um dos problemas que a família de Jacó tinha, nos diz a Bíblia, era o problema da predileção. Se você tem mais de um filho, provavelmente você corre esse risco. Este problema de predileção na casa de Jacó era fruto de uma cultura familiar que Jacó tinha presenciado na casa de seu pai Isaque. Isaque, nos diz a Bíblia, ele tinha uma afeição especial, ele tinha uma preferência pelo seu filho Esaú, enquanto Rebeca, sua esposa, tinha uma predileção, uma afeição especial pelo seu filho Jacó. E é impressionante, irmãos, como facilmente eu e você conseguimos reproduzir nos nossos lares, na nossa história, traços de cultura que herdamos dos nossos pais. Na casa de Jacó também era assim. Dentre todos os filhos de Jacó, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Dentre todos os filhos de Jacó, ele tinha um preferido, e o seu nome era José. E Jacó não fazia questão de esconder a sua predileção, a ponto de presentear José com uma túnica multicolorida, que fazia com que José se destacasse entre os irmãos. E os irmãos de José já não gostavam muito dele. E com essas atitudes do pai, a coisa só piorava. E José também tinha um problema. Deus havia dado sonhos a José, mas José não conseguia ficar calado. José não conseguia guardar aquilo para si. José poderia ter feito como Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que Maria, quando ouviu tudo aquilo que o anjo havia falado para ela, ela guardou no seu coração. Mas José, ele não conseguia ficar calado. E certa vez ele chegou e disse aos irmãos: olha, tive um sonho. Sonhei que seus feixes de trigo se curvavam diante do meu feixe de trigo. Depois José teve um outro sonho. Sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos de José já tinham um pé atrás com ele por conta da inveja. E agora, por conta dos sonhos, o odiavam ainda mais. Mas um belo dia, os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos de seu pai. E Jacó queria saber notícias dos seus filhos, então enviou José para trazer notícias para ele. E quando José vai se aproximando dos seus irmãos, os seus irmãos dizem: olha, lá vem o sonhador. Vamos acabar agora com os nossos problemas. Vamos matá-lo. Simples assim. Matamos ele, acabamos com os nossos problemas. Mas de repente um dos seus irmãos teve um surto de bondade e disse: não podemos fazer isso. Ele é sangue do nosso sangue. Não podemos matá-lo, mas podemos ganhar um dinheiro com ele. Vamos vendê-lo. José então é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. E após a venda, os irmãos de José então começam a pensar como iriam contar ao pai o sumiço de José. Como eles iriam então resolver aquele problema. E aí um deles teve a seguinte ideia, como nós lemos no texto: vamos matar um bode e com o sangue do bode manchar a túnica de José. E aí nós enviamos a túnica ao nosso pai com um bilhete e a seguinte pergunta: veja se esta é porventura a túnica de teu filho. E é justamente a partir desse momento, quando Jacó recebeu aquela túnica manchada de sangue, que algumas coisas começaram a desenrolar na história dessa família, e que eu quero nessa noite chamar a sua atenção sobre quais atitudes devemos ter diante do sofrimento, dos sofrimentos da vida. A primeira atitude ou o primeiro cuidado que nós precisamos ter diante dos sofrimentos é lembrar, é saber que as aparências enganam. As aparências enganam. Jacó pegou aquela túnica manchada de sangue e não pensou duas vezes.
meu filho morreu. Acabou. Não tem como eu pensar outra coisa diante dessa evidência que está diante de mim. Não tem como eu imaginar um final feliz diante desse quadro. Não tem como eu imaginar outra possibilidade, outro cenário diante daquilo que está em minhas mãos. Essa foi a reação de Jacó. E quantas vezes, irmãos, essa não tem sido a minha e a sua reação diante dos sofrimentos da vida? Ao olharmos para as evidências, para a túnica manchada que está diante de nós, ao olharmos para o cenário à nossa volta, ao olharmos para um diagnóstico, ao olharmos para uma situação no nosso casamento, ao olharmos para um comportamento de um filho, não nos resta outra alternativa a não ser acreditar que tudo acabou. Mas eu quero lembrar a você que as aparências enganam. Você já percebeu quantas vezes na Bíblia homens e mulheres de Deus foram enganados pelas aparências? Eu trago aos irmãos dois exemplos, outra vez trazer à memória aos irmãos dois exemplos. Primeiro, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Era alta madrugada. Os discípulos de Jesus estavam no barco e começaram a enfrentar uma grande tempestade, ventos contrários. E o texto diz que eles só estavam no barco em obediência a uma ordem de Jesus. Jesus havia dito para eles pegarem o barco e atravessarem o mar, irem para o outro lado. Mas na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, eles viram um ser andando sobre as águas. Nós sabemos que era Jesus, mas eles não sabiam. Normalmente nós lemos a Bíblia sem emoção, porque nós sabemos já o final da história. Mas aqueles homens não sabiam. E quando eles viram aquele ser andando sobre as águas, a crendice, a superstição da época os fez pensar que era um fantasma. E o senso comum daquela época dizia que se numa noite de tempestade um pescador visse um ser andando sobre as águas, aquilo era sinal de que a vida havia chegado ao fim. Então imaginem o desespero daqueles homens, achando que o fim havia chegado. Mas as aparências enganam. Quando aquilo que para eles parecia morte, na verdade era vida. Quando aquilo que para eles parecia o fim, na verdade era o recomeço. Aquilo que para eles parecia um sinal de perda total, na verdade era Jesus se reaproximando para mostrar que Ele pode sim dar um novo significado a todas as coisas. E um segundo exemplo que eu trago aos irmãos, de que as aparências enganam. Lembram das bodas de Caná? Evangelho de João, capítulo 2. Vários dias de festa. E no meio da festa acaba o vinho. Vinho, símbolo da alegria, símbolo da euforia, símbolo da felicidade. E eu não sei se os irmãos já perceberam, mas geralmente quando a alegria acaba, começam a brotar troca de acusações. Começamos a procurar um culpado. E eu imagino, irmãos, os donos daquela festa, os noivos, constrangidos com aquela situação e talvez pensando assim: quem errou nos cálculos? Será que tem muito penetra nessa festa, por isso o vinho acabou? Aquela festa, irmãos, tinha tudo para ser o maior fiasco da história de Caná da Galileia. Mas foi justamente naquele contexto que o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, diz que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. As aparências enganam.
Eu não sei quais são as evidências que estão nas suas mãos. Eu não sei qual a túnica manchada de sangue que está diante de você. Eu não sei qual a realidade que foi apresentada a você no dia de hoje, ou que tem sido apresentada constantemente na sua vida e que tem roubado a sua paz, a sua alegria, a sua vontade de viver. Mas uma coisa eu sei, Deus pode dar um novo significado à sua vida. Então, comece a ver as coisas com uma nova perspectiva. Que seja menos aquele sentimento de que tudo acabou, que não tem mais jeito, e seja mais aquele sentimento de que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Eu sei que Deus pode fazer uma coisa nova. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar entendendo, mas ainda assim eu continuo crendo. Que seja esse o seu pensamento. Quanta coisa, meus irmãos, na nossa vida que Deus já mudou e que nós achávamos que não tinha mais jeito. Olhe para a sua vida. Tem uma música intitulada Sou um Milagre. E uma parte dessa música diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. As aparências enganam. Uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto: se a primeira atitude que precisamos ter é cuidado com as aparências, porque as aparências enganam, um segundo cuidado que nós precisamos ter é com as precipitações. Verso 32, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Verso 33, ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Jacó poderia ter parado aí, mas ele continuou com as suas conclusões. É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Precipitação. Você já percebeu que temos uma tendência para anteciparmos o sofrimento? Por vezes nós somos absurdamente ansiosos. E a nossa ansiedade, irmãos, eu creio que é fruto da nossa necessidade de controle. Nós queremos controlar tudo. E por não conseguirmos controlar, acabamos enchendo o nosso hoje com tantos cuidados do amanhã que acabamos adoecendo. Nós temos a tendência de querer preencher aquilo que julgamos estar vazio. Se eu der para cada um aqui uma caneta e um papel com 3 ou 4 linhas, e eu sair, e meia hora depois eu voltar e recolher os papéis, com raríssimas exceções, eu vou encontrar os mais variados desenhos. Boneca, carro, casa, talvez o seu nome escrito, quem tiver apaixonado, um coração. Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer preencher aquilo que achamos estar vazio. Irmãos, quanta gente sofrendo por conta das precipitações. Deixa eu contar uma história para vocês. Um jovem estava indo visitar o seu pai, juntamente com sua mãe, no hospital. Há cerca de 7 dias, seu pai estava no CTI. Então, naquele horário de visita no CTI, aquele jovem, juntamente com sua mãe, ia visitar o seu pai. E quando a porta principal do CTI era aberta, eles logo conseguiam ver o leito onde seu pai estava deitado. Mas num determinado dia, ao chegarem para visitar o seu pai, e a porta ser aberta,
eles observaram que o leito estava fechado. Os lençóis estavam colocados assim fora do leito. E a mãe daquele jovem, quando viu aquela cena, já ficou nervosa e pediu para que o seu filho fosse saber o que tinha acontecido e foi se sentar. Aquele jovem foi, conversou com os médicos, os enfermeiros, e quando voltou, encontrou sua mãe sentada orando a Deus. E ele ainda pôde ouvir um pedaço da oração de sua mãe. Ela dizia: Senhor, graças te dou pelo tempo que o Senhor permitiu viver junto ao meu marido. Foram tempos muito especiais. Que homem bom, bom marido, bom pai, bom servo, um homem íntegro, de exemplo. Mas, como o Senhor sabe, se foi o teu desejo recolhê-lo para a tua presença, eu moro sozinho, agora morarei sozinha, pois os meus filhos já moram cada um em cidades diferentes. Então, cuida de mim, Senhor. Me ajuda a atravessar esse tempo de aflição, esse tempo de luto. E quando ela terminou de orar, abriu os olhos e viu que o seu filho estava ali em pé, ao lado dela. E ela perguntou ao filho: e aí, meu filho? O que falaram? E o filho olhou para ela e disse: mamãe, levante-se, vamos ao apartamento 202, porque papai foi transferido. Ele melhorou, por isso ele voltou para o apartamento. Quanto sofrimento, irmãos, por antecipação. Quanto sofrimento por antecipação. Aqueles minutos ali de sofrimento daquela senhora justamente por conta da precipitação. Você já teve alguma experiência parecida? Por conta das precipitações? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 6, e disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. E no verso seguinte ele fala qual o resultado disso. É que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Talvez, ao você ouvir estas palavras, possa imaginar que o apóstolo Paulo deveria estar em um dos melhores momentos da sua vida. Por isso foi fácil ele dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu quero te dizer que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Mas ainda assim ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos aprender a trocar as nossas ansiedades pela total dependência de Deus. Irmãos, quanta loucura nós fazemos por conta da precipitação. Lembra do carcereiro de Filipos? Era meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Deus os ouviu, enviou um terremoto, as cadeias foram abertas, as algemas foram quebradas. E o carcereiro, quando acordou e viu aquela confusão, decidiu se matar. Mas o apóstolo Paulo, quando observou isso, gritou lá de dentro e disse: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Talvez você que me ouve pela internet, ou quem sabe você que está aqui nessa noite, esteja pensando em colocar um ponto final na sua vida. Mas Deus fala para você o mesmo que Ele falou para o carcereiro em Filipos: não te faças nenhum mal. Não te precipites. Não te precipites. Tem coisas, irmãos, na vida que é mais fácil não entrar do que sair. É mais fácil não entrar do que sair. Então não tenha pressa para se mover se a nuvem ainda não se moveu. O povo de Israel, quando estava peregrinando pelo deserto, naqueles 40 anos, eles só levantavam acampamento quando a nuvem, durante o dia, ou a coluna de fogo à noite, se movia. Enquanto a nuvem ou a coluna não se movia, eles não levantavam acampamento. Então, por que a pressa?
Por que a pressa para se mover? Não tenha pressa para dizer sim ou não, se você ainda não tem uma resposta da parte do Senhor. Não tome uma atitude enquanto Deus ainda não te deu uma direção clara. Não se precipite. Como eu já disse minutos atrás, as aparências enganam. Então, tenha cuidado com as precipitações. Irmãos, nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. Quem diria que o menino venceria o gigante? Quem diria que 5 pães e 2 peixinhos alimentariam a multidão? Quem diria que um homem de 80 anos seria usado por Deus de uma forma tão poderosa, não só para livrar o povo do cativeiro do Egito, mas para guiar esse povo no deserto por mais 40 anos? Quem diria? Nem tudo o que parece é, por isso não se precipite. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele nos ensina que quem sabe da nossa vida, quem sabe da nossa história, quem sabe do nosso futuro é o Senhor. Verso 34. Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias. Verso 35. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas Jacó se recusou a ser consolado. Você conhece alguém que recusa a consolação? Você conhece alguém que prefere abraçar a dor? Que faz do luto a sua melhor companhia? Conhece alguém assim? Que não se permite voltar a sorrir? Certa vez eu vi uma senhora falando da dificuldade que ela tinha de voltar a fazer coisas que ela precisava fazer depois da morte de seu filho. Seu filho já havia morrido há 3 meses. E ela assim ainda sentia dificuldade de fazer algumas coisas. Ela tinha o desejo de ir à praia, mas vinha o pensamento em sua mente: como é que eu posso estar na praia me bronzeando se o meu filho já morreu? Se meu filho está morto? Depois de muita luta, ela conseguiu voltar a fazer academia. E disse ela que quando estava lá fazendo seus exercícios, alguém passou por ela e disse: olha, já está malhando, nem parece que o filho morreu. Irmãos, é muita crueldade nossa querermos enterrar quem ficou vivo junto com quem partiu. É muita crueldade nossa, mas eu creio que é uma loucura ainda maior quando a própria pessoa decide morrer junto. Jacó decidiu morrer junto com José. Ele recusou ser consolado. E aí, no seu momento de dor, ele disse: descerei para a sepultura, para junto de meu filho. E continuou chorando. O que Jacó estava dizendo aqui era o seguinte: olha, daqui para frente o meu destino é só lamentar. Daqui para frente eu só vou chorar. Mas Jacó não sabia a surpresa que Deus havia preparado, que Deus havia reservado para a sua vida. Lembra do que eu disse? Só Deus sabe do nosso futuro, da nossa história, da nossa vida. Passaram-se 20 anos, havia fome na terra, as pessoas passavam dificuldades, menos no Egito. E os irmãos de José desceram ao Egito para comprar comida. E depois de algumas pegadinhas de José, se você quiser saber mais detalhes sobre essas pegadinhas, leia na sua casa Gênesis capítulo 42 e capítulo 44. Depois dessas pegadinhas de José, José se revelou aos seus irmãos. E ele disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou maldição em bênção. Vocês me mandaram para cá para me destruir, mas na verdade foi Deus que me trouxe, para que hoje houvesse preservação de vida. E aí José fez a seguinte pergunta: meu pai ainda vive? Os irmãos de José foram buscar Jacó.
E quando Jacó soube que José estava vivo, a Bíblia diz que o seu coração quase parou. Jacó foi para o Egito e se encontrou com José. Não só com José, mas ele teve o privilégio, a alegria de conhecer também os filhos de José, seus netos. E nesse encontro de Jacó com José, com Manassés e com Efraim, há uma expressão de Jacó que enche o meu coração de esperança. Quando ele disse assim: olha, eu não pensava, José, em nem ver mais você. E Deus ainda me deu o privilégio de conhecer também os seus filhos. Às vezes, irmãos, meio incrédulos, nós dizemos assim: isso é muito bom para ser verdade. Mas eu quero dizer para você que com Deus é muito bom mesmo. E é verdade. E é verdade. A maioria dos irmãos sabe que eu morei por 13 anos no Japão. E lá no Japão eu conheci uma senhora japonesa que foi evangelizada por missionários americanos e que havia sido separada de seu filho. Seu filho, ainda na adolescência, com cerca de 16 anos, havia vindo para o Brasil juntamente com seu pai. E seu pai havia abandonado, O pai desse jovem havia abandonado sua esposa lá no Japão. E após a conversão dessa senhora, uma das suas petições, uma das suas orações a Deus, era que ela voltasse a ver novamente o seu filho, que havia sido tirado dela. 39 anos se passaram. E essa senhora conseguiu rever o seu filho. O filho que havia sido tirado dela em 1955. Mas 1955. E em 1994, 39 anos depois, ela pôde rever novamente o seu filho. E a oração dela era que ela pudesse rever o seu filho, mas Deus a presenteou, porque ela não só reviu o seu filho, mas conheceu também a sua nora, suas netas e seus bisnetos. O nome dessa senhora era Mieko Sekiguchi, a avó da minha esposa. Ficou separada de seu filho por 39 anos. Mas Deus a presenteou e ela pôde rever o seu filho, conhecer sua nora, suas netas e seus bisnetos. Irmãos, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Se alguém dissesse para Jacó, diante do que você tem em suas mãos, Jacó, uma túnica suja de sangue, um coração dilacerado, uma dor que se transformou na sua melhor amiga, qual seria o melhor cenário possível? Provavelmente a resposta de Jacó seria: o melhor cenário possível seria se alguém viesse e arrancasse essa dor do meu coração. Já que eu não vou ver o meu filho, já que o meu filho não vai voltar, que pelo menos pare de doer. O melhor cenário possível na mente de Jacó não chegava nem aos pés daquilo que Deus havia reservado para ele. Enquanto na mente de José ele não mais veria seu filho, Deus fez com que ele não visse só o seu filho, mas também conhecesse os seus netos. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Irmãos, Deus é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos surpreende. Lembra da atitude de Sara, quando ela ouviu o anjo dizer que ela seria mãe dali a alguns meses? O texto diz que Sara não acreditou e ainda zombou. Sorriu, deu aquele sorriso de desprezo. Mas o texto bíblico diz que meses depois ela estava com Isaac no colo. E sabe qual o significado do nome Isaac? Ele ri. Ele vai rir. Deus é um Deus que nos surpreende. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com olhos se viu, ninguém igual ao nosso Deus, que trabalha para o bem daquele que nele confia, para o bem daquele que nele espera. Quem sabe da sua vida é Deus. Eu não sei qual momento que você está vivendo, mas eu sei que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Faça uma reflexão, olhe para trás na sua vida, lembre das portas fechadas, veja o que Deus fez. Deus abriu as portas, Deus fez o impossível, Deus fez o milagre. Com certeza isso vai trazer esperança para o seu coração e para a sua alma. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a lembrar diante dos sofrimentos, diante das dificuldades e aflições da vida, que as aparências enganam. Que Deus nos livre das precipitações e que Deus nos faça entender que só Ele é quem sabe da nossa vida, da nossa história e do nosso futuro. Nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Por isso não devemos andar ansiosos. Que Deus nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.